Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje teremos alguns exercícios resolvidos sobre o tema gravitação. Antes dos exercícios, uma breve revisão. Primeira lei de Kepler, lei das órbitas. O que diz a lei das órbitas? Ela diz que um planeta em órbita do Sol, ele descreve uma trajetória elíptica, onde o Sol ocupa um dos focos desta elíptica. Segunda lei de Kepler, a lei das áreas. O que diz a lei das áreas? Ela diz que a linha que une o planeta em órbita ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Ela diz que a razão entre o quadrado do período de translação e o cubo do raio da órbita é uma constante. Isso permite com que a gente calcule o período de translação dos planetas. Lei da gravitação universal. Elaborada por Newton, ela diz que a força da gravidade, ou seja, a força que atrai dois corpos, é proporcional à massa desses corpos e inversamente proporcional à distância ao quadrado, distância que separa os centros de gravidade destes corpos. E a constante universal da gravitação é 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Então, vamos aos nossos exercícios. A lei da gravitação universal de Newton é expressa pela fórmula F igual a G emão eminho sobre R ao quadrado, onde G é uma constante de proporcionalidade, m é a massa de um objeto maior, eminho é a massa de um objeto menor e r é a distância entre os centros de gravidade desses objetos. De acordo com a lei da gravitação universal de Newton, se a distância entre um par de objetos é triplicada, a força equivalente é 1/9 do valor original, 1/3 do valor original, 3 vezes o valor original, 9 vezes o valor original ou o mesmo valor da força original. Então vamos lá. O que nós tínhamos? Emão igual a M, eminho igual a eminho, R1 é igual a R, R2 passou a ser 3 vezes R, ou seja, ele triplicou, e nós sabemos a equação da gravitação universal. Então vamos às equações. No momento 1, F1 era dado por essa expressão. E no momento 2, ela passou a ser dada por essa expressão, ou seja, R2 ao quadrado. R2 é 3 vezes o R inicial, ou seja, 3R elevado ao quadrado. Isso vai virar 9R ao quadrado. A gente pode reescrever aqui desta maneira, G emão eminho sobre R ao quadrado. E a gente só puxa o 9 aqui para o ladinho. E agora você pode perceber que isto aqui é exatamente isto aqui. Ou seja, G emão eminho sobre R ao quadrado é a força inicial. Então a gente substitui aqui e a gente tem que força 2 igual a F1 sobre 9. Ou seja, a força 2 é 1/9 do valor original, ou seja, foi dividida por 9. Resposta correta, letra A. Exercício número 2. Um dos avanços na compreensão de como a Terra é constituída deu-se com a obtenção do valor da sua densidade. E o primeiro valor foi obtido por Henry Cavendish no século XIV. Considerando a Terra como uma esfera de raio médio de 6.300 km, qual o valor aproximado da densidade do nosso planeta? Aqui a gente vai ter que lembrar de algumas coisas da geometria. Quais são os nossos dados? Gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Raio da Terra igual a 6,3 vezes 10 a sexta metros.
E o que nós sabemos? Sabemos a lei da gravitação universal, sabemos que peso é igual a massa vezes gravidade, sabemos também que densidade é a massa dividida pelo volume de um corpo, e sabemos que o volume da esfera é 4/3 de π vezes r ao cubo. Essa talvez seja a maior dificuldade desse problema, lembrar da fórmula da densidade e lembrar da fórmula do volume de uma esfera. Sabendo essas 4 coisas aqui, a gente pode partir para as equações. Então, força gravitacional igual a peso, a gente tem que G, emão eminho sobre d ao quadrado igual a mg. 6,6 vezes 10 a menos 11 vezes emão eminho sobre o raio da Terra, 6,3 vezes 10 a sexta elevado ao quadrado igual a mg, eminho vezes 10. E aqui eminho vai embora com esse eminho, sobra aqui que a massa da Terra, emão, igual a 6,3 elevado ao quadrado, vezes 10 a 13, dividido por 6,6 vezes 10 a menos 11. Isso aqui é 6,3 vezes 10 a 24, dividido por 6,6. E agora a gente pode aqui usar a equação da densidade. A gente só vai substituir aqui onde a gente tem m, por este valor que a gente tinha calculado aqui, e vamos colocar aqui 4/3 vezes 3 de r da Terra ao cubo. Isso aqui é igual a 6,3 vezes 10 a 24 dividido por 6,6. Aqui vira 4 vezes 6,3 ao cubo vezes 10 a 18. Isso aqui dá 1 vezes 10 a sexta dividido por 6,6 vezes 4 vezes 6,3. Isso aqui dá 6 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a sexta, que dá 6 vezes 10 a 3 quilogramas por metro cúbico. Então, esta é a densidade da Terra, que é a resposta correta, mais próxima aqui é a resposta B. 5,9 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Número 3. Marque a alternativa correta a respeito da lei da gravitação universal de Newton. Então vamos lá. O que ele diz aqui na linha A? A constante de gravitação universal assume valores distintos para cada tipo de planeta envolvido na determinação da força de atração gravitacional. Olha, se ela chama constante de gravitação universal, ela só pode ter um valor, ela é constante. Então essa primeira alternativa é falsa. A constante de gravitação universal é sempre a mesma, quaisquer que sejam as massas envolvidas. Afirmativa B. A força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer é inversamente proporcional à distância entre os corpos. Está errado também. A verdade é que a força de atração gravitacional entre os corpos é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Lembra da fórmula? É d ao quadrado. Alternativa C. Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 9 vezes menor. A força de atração é inversamente proporcional à distância ao quadrado, ou seja, se a distância aumentar 3 vezes, a força se reduzirá em 3 vezes ao quadrado, ou seja, em 9 vezes. Então, a afirmativa C está correta. Vamos ver aqui a alternativa D. A única forma de você reduzir a força de atração gravitacional entre dois corpos é alterando a distância entre eles. Quase verdadeira. Na verdade, se você mudar a massa desses corpos, você também altera a atração gravitacional entre eles. Então, alterar a distância não é a única forma. Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 6 vezes maior. Não, a gente já viu isso aqui quando a gente estava falando da questão C. Se eu triplicar a distância entre dois corpos, eu vou diminuir a atração gravitacional entre eles de um fator de 9 vezes. Então, resposta correta, letra C.
Gravitação, exercício 4. Determinar a força de atração entre o Sol e a Terra em termos de 10 a 22 newtons, sabendo que a massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 kg, a massa do Sol é 6 vezes 10 a 30 kg e a distância entre os dois astros é de 1,5 vezes 10 a 8 km. Então, nós temos aí que também 1 km é 10 a terceira metros. E aí ele tem as opções A, B, C, D e E. Vamos lá. Os nossos dados, massa da Terra e massa do Sol. Distância entre os dois astros, agora em metros, 1,5 vezes 10 a 11 metros. E nós sabemos a famosa lei da gravitação universal. E também temos a constante da gravitação universal. E agora é só a gente substituir os valores. Aqui é mais complicado fazer as contas do que lembrar da equação. E aí, a gente vai aqui juntando os números e a gente chega que força da gravitação é igual a 35,2 vezes 10 a 21. Isso aqui é igual a 3,52 vezes 10 a 22. Força de atração entre o Sol e a Terra, 3,52 vezes 10 a 22 newtons. Resposta correta, letra A. Exercício número 5. A velocidade da Terra ao passar pelo periélio em torno do Sol é máxima, diminuída, constante, como ela é em toda a trajetória, o movimento da Terra é desacelerado, nenhuma das respostas anteriores. Então, vamos lembrar aqui. Esta daqui é a nossa amiga Terra, este aqui é o nosso amigo Sol. Este ponto aqui chama-se periélio. É o ponto onde a Terra está mais próxima do Sol. Este outro ponto aqui chama-se afélio. É o ponto onde a Terra está mais distante. O que acontece com a velocidade da Terra quando ela está orbitando o Sol? Aqui, quando ela vai se aproximando do Sol, ela vai se acelerando. E a velocidade dela é como se ela estivesse caindo, em relação ao Sol. Ela não bate no Sol, graças a Deus, e senão a temperatura ficaria meio quente. Mas aqui ela vai caindo, então aqui ela acelera até o ponto máximo. Então, neste ponto ela tem a velocidade máxima, aí ela vai se afastando. Ela vai aqui, nessa parte do período, ela tem a força de gravitação como se fosse uma força freando o movimento da Terra, então ela vai diminuindo a velocidade. Nesta outra parte é como se a força da gravidade acelerasse a Terra, então ela vai acelerando até esse ponto. Então nesta parte ela vai freando, nesta parte ela vai acelerando, no periélio ela tem a velocidade máxima, no afélio ela tem a velocidade mínima. Resposta correta, letra A. Exercício número 6. O raio médio de Vênus com relação ao Sol tem 108 milhões de quilômetros e o seu período de translação é de 222,7 dias. Prove que o ano terrestre, o ano da Terra, equivale a um valor aproximado de 365 dias, sabendo que o raio médio da órbita Terra-Sol é igual a 150 milhões de quilômetros. Aqui a gente vai ter que lembrar da lei dos períodos, a terceira lei de Kepler. A gente tem aqui que o período de Vênus é 222,7 dias. A distância, o raio da órbita de Vênus é 108 vezes 10 a sexta quilômetros. O raio médio da Terra é 150 vezes 10 a sexta quilômetros. E nós sabemos o quê? Que T ao quadrado dividido por R ao cubo igual a uma constante. Esta é a terceira lei de Kepler. Então agora a gente só tem que colocar os dados para Vênus e os dados para a Terra nesta equação. E a gente tem que 222,7 ao quadrado sobre 108 vezes 10 a sexta é igual a o período da Terra ao quadrado dividido por 150 vezes 10 a sexta elevado ao cubo. Isso aqui é igual a 227 ao quadrado vezes 150 ao cubo,
vezes 10 a 18, dividido por 108 ao cubo, vezes 10 a 18. Isso aqui é o período da Terra ao quadrado. Isso aqui vai dar, fazendo as continhas, vai dar 222,7 ao quadrado vezes 2,68. Raiz quadrada de 227 ao quadrado é 227. Raiz quadrada de 2,68 é 1,64. E essa multiplicação dá 364,5. Ou seja, o período da Terra é de 365 dias, como solicitado ali através da terceira lei de Kepler, que você consegue estabelecer o período, ou calcular o período da órbita dos planetas em torno do Sol. Exercício número 7. Se houvesse um planeta no Sistema Solar 20% mais afastado do Sol que a Terra, qual seria o seu período de revolução em anos terrestres? Aqui, muito semelhante ao exercício anterior, nós temos os dados de período da Terra igual a 1 ano, distância da Terra ao Sol igual a d, distância do suposto planeta 1,2d. Sabemos de novo que período ao quadrado sobre raio ao cubo igual a uma constante. E agora é só a gente fazer as continhas, mais fácil do que no exercício anterior. A gente tem 1 ao quadrado sobre d ao cubo igual a período do planeta ao quadrado sobre 1,2d elevado ao cubo. Os d's vão embora, sobra que o período ao quadrado do novo planeta é 1,728, raiz quadrada disso aqui é 1,31, período do planeta, do suposto planeta, 1,31 ano terrestre. Exercício número 8. A massa da Terra é cerca de 81 vezes a massa da Lua, e a distância do seu centro ao centro da Lua é x. Suponha que um super-herói vai da Terra à Lua na mesma direção da reta que une o centro de massa desses dois corpos celestes. A distância, ou seja, em função de d, do centro da Terra, a intensidade da força gravitacional exercida pela Terra sobre o super-herói é igual à intensidade da força gravitacional exercida pela Lua sobre o nosso super-herói voador. Então a gente tem aqui, Terra e Lua. Elas estão separadas aqui por uma distância x. Tem o super-herói aqui que está voando entre os dois planetas. E ele pergunta aqui, a que distância d, Que distância d a força, ou seja, quando ele tiver aqui a distância d, vai ter x menos d para chegar na Lua. E aí ele pergunta, em que momento a força feita pela Terra é igual à força feita pela Lua? O que nós temos aqui como dados? Massa da Terra igual a 81 vezes a massa da Lua, e nós sabemos que a força gravitacional igual a g emão eminho sobre d ao quadrado. E a gente quer saber aqui quando força da Terra igual a força feita pela Lua. É só colocar aqui, g emão eminho. Então é massa da Terra, massa do herói, dividido por d ao quadrado, igual a g massa da Lua, massa do herói, dividido pela distância que ele tem até a Lua. Qual é a distância que ele tem até a Lua? X menos d ao quadrado. Isso aqui dá 81, cortando aqui, g emão da Terra vira 81 massa da Lua. Simplificando os emões e eminhos, a gente sobra com 81 x menos d ao quadrado e d ao quadrado. Se a gente tirar a raiz quadrada dos dois lados, fica 9x menos d igual a d. 9x menos 9d igual a d, 10d igual a 9x, d igual a 9 décimos de x. Ou seja, quando o nosso herói voador estiver a percorrido 9 décimos da distância, a força que a Terra atrai o nosso herói será exatamente igual à força que a Lua atrai a nossa heroína. Se você ficou com alguma dúvida, reveja a videoaula com a teoria ou envie uma mensagem. Bons estudos e até a próxima videoaula.